Irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o Senhor, porque o nome dele deve ser adorado independente das circunstâncias. E nós estamos aqui nesta noite, mesmo interligados pela internet, para adorar a Deus. Portanto, você que está aí do outro lado, sinta-se à vontade para conosco, como igreja do Senhor, conectados em Cristo Jesus, e agora pela internet, para adorar ao Senhor. Por isso, nós vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo de número 93, versículo 1. Salmo de número 93, apenas o verso 1. Ele é um texto que vai falar sobre o poder do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo capítulo 93, versículo 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Deus que criou este mundo, Ele firmou também este mundo, apesar das coisas que a gente está vendo e de coisas que ainda vão acontecer. O mundo está firmado em Deus, porque foi Ele que o criou. Assim diz o salmista no Salmo de número 93, versículo 1. Vamos orar. Senhor, queremos que o Senhor nos habilite nesta noite, Senhor, como a Tua igreja, nós aqui e o Teu povo, Senhor, adorarmos, Pai Santo, em espírito e em verdade. Nos conduz nesta adoração, nos habilita, Senhor, para o louvor, para cantar hinos de gratidão e de enlevo ao Teu nome. Nos abençoa, Senhor, através também da Tua exposição que teremos nessa noite, exposição da Tua palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações, console os nossos corações, aquiete os nossos corações e nos ajude, Senhor, a Te engrandecer, nos dê sabedoria para Te bem dizer a Tua palavra, que ela faça isso nesta noite, para a glória do Teu nome, para o consolo da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, a palavra de Deus. Nós vamos cantar o Salmo de número 96. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. Esse é um cântico antigo e que toda a letra é a palavra de Deus. Salmo de número 96, versículos 1, 2, 3, 4 e a parte que a gente repete é o versículo de número 6. Ele diz assim, esse salmo de adoração ao Senhor. Adoremos todos nós juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 3 e 4. Apenas esses dois versículos de Marcos, capítulo 13, versículos 3 e 4, texto da palavra de Deus, falando sobre o princípio das dores. Diz assim, versículo 3 e o versículo 4. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, nos consolando nesses dias difíceis. Vamos adorar ao Senhor, continuar adorando o Senhor, elevando o seu nome com cânticos. Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo diante de todas as coisas, nós podemos louvá-lo, nós podemos bendizer o seu santo nome. E nós queremos, junto com você aí em casa, adorar o nosso Deus, bendizer a Ele pela sua grandeza, pela sua bondade. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que creram e aqueles que não creram irão confessar. Que você nesta noite possa pedir ao Senhor que chegue o dia e chegue a hora que nós possamos encontrar com o nosso Pai, que nós possamos ser recebidos nas regiões celestiais e que toda dor e toda angústia possa passar. Que o nosso coração deseje imaginar ardentemente: venha ser a hora da adoração, venha ao Senhor o teu coração, entra na presença dele como está, mas nós sabemos que entrando em sua presença não podemos permanecer da mesma forma.
para que isso fosse reconstituído e que o desejo do coração do servo do Senhor seja conhecê-lo e prosseguir em conhecer, que o nosso orgulho todos os dias seja quebrado, para que a proximidade com o Senhor seja possível, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos resgate e que nós possamos chegar ao nível que disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bendito é o teu nome, Senhor.
nós possamos cumprir a palavra do Senhor, a qual diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Existem pessoas à espera disso, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, e que nós possamos ser isso na vida daqueles a quem o Senhor colocar no nosso caminho. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração.
palavra. Bendito e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é com muita alegria. Fazia tempo que eu tinha ouvido a voz da irmã, dos músicos. Certamente Deus está fazendo sua obra em nossa vida e Ele continuará fazendo. E assim só sentimos a falta dos irmãos, mas sei que o Senhor estará sendo glorificado nesse momento em que nós estamos distantes, mas a palavra de Deus está perto de nós, não está algemada, como disse o apóstolo Paulo, seu filho na fé, Timóteo. Eu queria abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos 13, verso 3 e 4, foi o texto que o nosso presbítero leu, e estávamos estudando sobre a vida de Pedro, a graça do Senhor na vida daquele homem e dos demais discípulos, e por incrível que pareça a mão da providência chegou exatamente falando sobre o fim dos tempos. O fim está próximo, é isso que eu quero ver juntamente com vocês. Então o verso diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Vamos orar, pedir a graça de Deus. Senhor, nos ajuda a compreendermos o texto, a Tua palavra, seja aplicada aos nossos corações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, falar sobre o fim dos tempos é o que o texto está assim nos ensinando, e o fim está próximo. Eu não quero aqui ser alarmista, estamos apenas sendo realistas. O fim está próximo. Para saber melhor se realmente o fim está próximo, os céticos ou os incrédulos não precisa recorrer à Bíblia com desdém, ignorando tudo o que está escrito. Nem também, queridos crentes, precisam ir à Bíblia fazendo interpretações futuristas, mirabolantes, que não têm nenhuma harmonia com todo o texto da palavra do Senhor. Basta que a gente olhe para a história, para a sociologia, para a política, para as religiões, para os documentários televisivos, que nós iremos saber que estamos no fim. E as pedras estão clamando, como diz a palavra. Todos estão dizendo: o fim está próximo. Caso a gente não veja que o fim está próximo, nós podemos olhar para os sinais que o próprio Cristo nos alertou. Assim que o Evangelho hoje é pregado, queridos e amados irmãos, há aqueles que dizem que há sustentabilidade na vida, e nós sabemos que tudo isso não passa de cientistas profetas. Mas a Bíblia diz que a natureza ela geme. Nós precisamos mais de profetas que falem as Escrituras, a palavra de Deus. A primeira vinda de Jesus, ela inaugurou o início do fim. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nós estamos no fim dos tempos, é exatamente esse fim que começou na primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e consumará na sua segunda vinda. Ou seja, da primeira até a segunda, estamos realmente vivendo o fim dos tempos, o fim da era, o fim da igreja na face da terra. Eu queria descortinar com vocês esse futuro. E diante, queridos, da realidade do fim, todos ficam curiosos e alarmados. Assim como no caso de Pedro e os demais apóstolos ficaram nessa indagação com relação a Jesus. O fim dos tempos coloca a alma de todas as pessoas
indagações, pensamentos latentes. O verso 4 diz: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal de tudo isso que está prestes a se cumprir. Ansiosos, querendo descobrir o futuro, muitas pessoas, dentre outras, consultam mortos, videntes, cartomantes, astrólogos, leem signos, recorrem a profetas e profetisas, mas a palavra de Deus já havia dito que o fim está próximo, e teve o início do fim quando Jesus veio, realizou seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, assentou à direita do Pai e enviou o Espírito Santo na última era da igreja. Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos realmente o futuro nas narrativas dos evangelhos. É preciso reconhecer que ele não estava preocupado em detalhes, como muitos irmãos hoje se preocupam em pormenores, em detalhes sobre a consumação do século. Muito menos Jesus mostra um código de apresentação dos fins dos tempos, ou seja, Jesus arrebata a igreja, depois há 7 anos, depois vem o milênio, depois Jesus vai voltar novamente. Jesus não ensina estas coisas. O Senhor, como sempre, foi de sua característica, ele queria encorajar os seus apóstolos e os discípulos a perseverarem na fé, no amor e na esperança. Ele fala como um pastor, Jesus, um pastor preocupado com as suas ovelhas, para encorajá-las, para não ficarem assustadas, para pregar o santo e sagrado evangelho. Pedro compreendeu isso, tanto que na mensagem ele compartilhou isso depois na sua primeira carta, capítulo 4, verso 2, 5 e 7. Ele diz assim: no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos, diz ele, os gentios, terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Verso 7. O fim de todas estas coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Pedro entendeu o que Jesus ensinou. Jesus disse: olha, não fiquem alarmados, não fiquem perguntando quando eu vou voltar ou não, mas se preocupem em orar, em pregar, em viver uma vida santa. E Jesus dá algumas dicas. Para Jesus Cristo, o fim dos tempos, contrário do mundo que está alarmado, dos teólogos alarmistas, o centro das atenções e os sinais do fim, não era tudo que Jesus estava ensinando. Mas ele queria corações transformados, corações que estivessem voltados a ele. Então o cristão, portanto, não deve se preocupar, principalmente com a sucessão de coisas que estão vindo e acontecendo. Todas elas, ensinou Jesus, já são esperadas, terão que ser assim, faz parte do juízo final. A preocupação do crente deve ser, queridos, nesse intervalo, nesse ato, da primeira até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, viver em santidade, pregar o santo e sagrado evangelho. Enquanto Jesus tarda a voltar, como devem viver os crentes? Como viverão aqueles que foram redimidos no sangue de Jesus Cristo? Como estará o coração de todo este mundo? Para ajudar, queridos e amados irmãos, a compreender melhor o que Jesus ensina sobre a sua segunda vinda, ele fala em um ponto mais extenso em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, conhecido como sermão escatológico. Nesses 2 capítulos de Mateus, Jesus só descreve coisas como será o fim dos tempos, porque foi interrompido e questionado, interrogado acerca de todas as coisas que iriam acontecer. Portanto, quais são as dicas que Jesus dá para o fim dos tempos? Note a preocupação no texto que lemos, e vocês irão ver depois, capítulo 24 e 25 de Mateus, a preocupação das pessoas.
Jesus acabara de lamentar a dureza do coração do povo de Jerusalém. Capítulo 23 de Mateus, versos 37 e 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que eles são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, né? Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Mas enquanto isso, os discípulos estavam preocupados com a imponência, com a estrutura do templo, com a sabedoria, com o empreendedorismo humano. Eles perguntam: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos, aproximando-se dele, diante da construção do templo, perguntou: vocês estão vendo isso, Jesus? Perguntou a eles: eu lhes digo que nada disso ficará em pé, tudo será derrubado. O primeiro templo foi construído por Salomão, filho de Davi. Depois foi destruído pela invasão babilônica. Depois foi reconstruído no tempo de Neemias e Esdras. 19 a.C., o rei Herodes fez uma reformulação no templo e ficou parecendo com o templo de Salomão. Imponente, bonito, cheio de ouro, de prata, e os discípulos estavam olhando para essa estrutura. E Jesus diz: tirem os olhos disso. Vocês percebem que as pessoas são materialistas, são egoístas, são vaidosas, são apegadas à imagem, são apegadas ao que é material, ao luxo, ao conforto, dedicadas aos prazeres momentâneos, ao espetáculo visual. Impressionante, pois preocupados em perder tudo isso, Jesus não estava preocupado com isso. Agora vejam os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ensina o que verdadeiramente nós devemos fazer nesse interim, nesse ato. Jesus respondeu: primeiro, falsos profetas. Jesus disse no capítulo 24, do 4 ao 5, verso 11: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então o primeiro passo que Jesus ensina é não fique olhando essa construção, olhe, porque se levantarão falsos profetas. Depois ele diz: olha, vai haver guerras e rumores de guerras. Isso está no capítulo 24, verso 6 e verso 7. Depois ele diz: olha, haverá catástrofes e cataclismas terrenos, e todas estas coisas elas acontecem desde Jesus ter vindo na sua primeira vinda até a sua segunda. Depois ele diz: vai haver perseguições aos cristãos. Vai haver perseguições aos cristãos. Isso está no capítulo 24, do verso 9 ao verso 11. Aí eu pergunto: quando começou a perseguição aos cristãos? Começou agora? Não, desde a primeira vinda de Jesus. Depois Jesus notifica a falta de amor. Capítulo 24, verso 12 e 13 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas também, diante de tudo isso, Jesus diz que o Evangelho vai avançar. Ele diz no verso 14 do capítulo 24: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Também acontecerá cataclismas cósmicos precedente à vinda de Jesus, verso 29, verso 31. Esses são os sinais. Jesus está dizendo: olha, esses sinais vão acontecer. E estes sinais não acontecerão somente perto da sua vinda, mas eles acontecem desde a volta de Jesus Cristo. Terá que ser assim, disse Jesus. Note, porém, que nada disso impressionou Jesus Cristo. Pestes, doenças, guerras, ele não ficou impressionado. Ao contrário, ele diz que é necessário que estas coisas aconteçam. Verso 6. Por que é necessário que estas coisas aconteçam? Porque para aqueles que se perdem é apenas o princípio das dores. Selos apocalípticos, taças da ira de Deus,
E para aqueles que são salvos é a convocação ao arrependimento, são as trombetas apocalípticas. Nada disso, porém, é para ficar alarmados, nem com medo. Jesus está dizendo, estas coisas são necessárias que aconteçam. Para o Senhor, o que deve chamar a nossa atenção é o risco que corremos nesse ato, nesse espaço, durante os dias difíceis até o fim. Os sinais do fim são para deixar alertas a igreja do Senhor, não pressionadas. As dicas de nosso Senhor Jesus Cristo para se viver no fim são exatamente isso. Ouça os passos de Jesus. Atente-se para os perigos da igreja. Observe algo absolutamente fundamental no capítulo 24 e 25. Se nós fizermos uma leitura, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, 31 vezes vai aparecer a palavra sinais. 65 vezes vai aparecer um modo de vida que nós devemos ter. Preste atenção que Jesus não está preocupado com estes sinais, com tudo isso que está acontecendo, mas o modo de vida que eu vivo e o modo de vida que você vive. Em todas as parábolas, ele conta, no capítulo 24 ao 25, todas elas, Jesus abordou o risco de que nós corremos o tempo todo na demora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo até Ele estar ausente. Trata-se, queridos, de uma palavra de advertência, de exortação e de encorajamento. O que essa palavra de Jesus nos ensina? A parábola da figueira está no verso 32 ao verso 44. A parábola do servo bom e do servo mau. O cuidado para viver diferente, é isso que ele está ensinando. A parábola das 10 virgens. A parábola dos talentos. A parábola das ovelhas e dos cabritos. Cuidado para não viver insensivelmente a vida, olhando somente para os sinais e não vivendo a vida de Cristo, barganhando com Deus, usando as pessoas, vendo Deus só pela placa da igreja, sem ações naturais, sem fé e sem amor. Atente para os perigos da igreja. Em todas essas parábolas ele ensina uma coisa: inconsequência. Na primeira parábola, inconsequência é aquela pessoa que não vê além do que está aqui e vivem na fanfarra, vivem do jeito que querem. Como há também pessoas com insanidade, fica com o coração bruto, dominado pelo desejo do poder, embriagado por esta própria vida. Como também ele vai ensinar-nos nas parábolas indiferença. Indiferença é aquela pessoa que tem o coração adormecido, insensível com as dores do próximo. Inconsequência ou inconsistência, melhor dizendo, aquela pessoa que para no caminho diante de toda a realidade. Insensibilidade, que não enxerga a imagem de Deus no próximo. É isso que Jesus ensina, queridos e amados irmãos. Ele ensina que desde a primeira, a segunda vinda, que é o fim dos tempos, nós devemos perseverar em vigília e oração. É a parábola da figueira, olhos abertos, vigilantes, preparados. A outra parábola do servo bom e mau é que nós devemos servir o próximo. A outra parábola das 10 virgens é provisão para recursos espirituais para o próximo. A vasilha com óleo é a graça de Deus no nosso coração para servir o próximo. A parábola dos talentos pauta-se pela palavra de Deus. É uma alma pulsante de amor que multiplica talentos na vida dos outros. A parábola das ovelhas e dos cabritos priorize a glória de Deus. O fim dos tempos está próximo. Não fiquemos alarmados. Todas estas coisas elas irão acontecer. E eu quero terminar porque Pedro entendeu o que Jesus ensinou. Eu quero ler um texto longo com vocês, mas é de suma importância porque o Senhor Jesus
ensinou a Pedro e ele aprendeu pela graça do Espírito. É tanto que no capítulo 3 ele parece que está recordando do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero terminar essa pregação com essa leitura, que diz assim: amados, Pedro, segunda carta 3. Esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os apóstolos que vocês escolheram ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro aprendeu o ensino do Senhor Jesus. Não fiquem alarmados por tudo que está acontecendo. O Senhor nosso Deus disse que era necessário que estas coisas aconteçam. Viva a vida de Cristo, e assim nós iremos refletir ao mundo a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim possa abençoar a todos. Vamos ter uma palavra de oração e terminaremos com a bênção apostólica. Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, que o Senhor venha derramar as misericórdias do Senhor. Vem sobre nós, dá-nos força, santidade, para vivermos nesses últimos dias glorificando o nome de Jesus. Seja com a tua igreja, nós assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e comunhão do Espírito esteja com todos vocês, para a glória do Senhor. Amém. Deus a todos abençoe.